Bom, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois fundos bastante parecidos de base 10, o VGHF11 e o BTCI11. Qual deles será que é melhor? Qual deles tem se desempenhado bem nesse ano de 2023, abrindo assim oportunidades para se poder investir neles? Então vamos aqui fazer esse comparativo e fique aí até o final do vídeo, que vamos colocar aqui um ao lado do outro para ver qual deles está com números ou desempenho melhor no decorrer desse tempo. Então, como de costume, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos considerar aqui primeiro o VGHF11, vamos considerar aqui seus indicadores no site Status Invest. Depois vamos aqui no seu relatório gerencial considerar alguns pontos importantes. E vamos fazer o mesmo com o fundo imobiliário BTCI11, beleza? Atualmente o VGHF11 está sendo negociado aqui a R$ 9,57. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,17%. E ele pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,26 por cada cota. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VGHF11, você já teria recebido aí em dividendos R$ 1,26. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que seria no caso o seu preço justo, é os R$ 9,42, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,57. Então ele está assim um pouco acima do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, que é preço sobre seu valor patrimonial, ele está atualmente de 1,02. Então ele está assim com 2% de ágio, custando mais caro. Atualmente seu patrimônio é de 686 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 26 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 274 mil cotistas. Atualmente é o segundo fundo imobiliário com mais cotistas entre os fundos de base 10. Ele só fica atrás do MXRF11. Ele tem uma liquidez média diária de 3,2 milhões de reais. E descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 12 centavos por cada cota, que vai corresponder a uma rentabilidade de 1,24%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento, que caiu justamente aqui no dia de ontem, dia 8/9. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, de pagamentos desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em março de 2021 para cá. Por ser um fundo de papel, sempre ele oscila bastante, com respeito aos seus dividendos, seus rendimentos. Aqui agora no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver que atualmente ele tem uma taxa de administração e gestão que corresponde a 0,90% ao ano. Ele tem aqui uma taxa de performance que corresponde atualmente a 20% sobre o que excedeu o IPCA. Podemos ver também que atualmente a sua gestão é feita pela Valora Gestão de Investimentos e ele é administrado pelo Banco da Ecoval. Aqui nós podemos ver alguns CRIs que atualmente o VGHF11 ele investe. Um ponto interessante é que ele também não tem exposição alta a nenhum devedor. O que ele tem maior exposição, que supera 5% do seu PL, é esse primeiro CRI aqui. Ele tem um PL de aproximadamente 6,46%. Eu sempre acho muito importante o PL do fundo investido em cada ativo não passar ali de 5, 6%, porque a partir do momento que passa nisso já começa a ficar aí uma exposição muito concentrada, ou, no caso, uma exposição maior a apenas um devedor. Porém, tirando esse primeiro, todos os outros aqui é inferior a 6%. Então, isso minimiza assim eventuais riscos de impactos no rendimento do fundo caso ele vier a sofrer assim algum calote. Atualmente, somente em CRIs ele tem um valor total aqui investido de 489 milhões de reais. Ele também investe aqui atualmente em FITICs, um pouco mais de 36 milhões de reais investidos nesse ativo. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele também investe em vários fundos imobiliários. Vocês podem ver aqui pelo seu ticket de negociação. Então tem vários fundos que atualmente ele também investe. E interessante que o VGHF11 ele também investe aqui no próprio BTCI11, que é o fundo que eu vou comparar ele. Ele tem aqui mais ou menos um pouco mais de 2,8 milhões de reais investidos. Descendo aqui nós podemos ver que atualmente somente em fundos imobiliários ele investe aqui aproximadamente 180 milhões de reais. Ele tem aqui também algumas ações que atualmente ele investe, ações que são negociadas na Bolsa de Valores, um valor investido aqui um pouco superior a 18 milhões de reais. Ele também investe nesse tipo de ativo aqui chamado SPE. Ele tem aqui 32 milhões de reais investidos atualmente. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver com respeito à sua diversificação. Como eu mostrei lá, são alguns ativos que atualmente ele investe. E aqui nós podemos ter uma noção melhor da sua alocação por ativo-alvo.
Atualmente, 62,5% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs. Ele tem aqui também 23% do seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários, 4,7% do seu patrimônio investido em FITICs. Ele tem outras posições aqui, como por exemplo em SPE com 4,2% e em ações com 2,3%. E este aqui de 3,4% é caixa. Aqui podemos ver também com respeito à sua alocação por indexador dos seus CRIs. Atualmente, seus CRIs, na sua grande maioria, estão aqui indexados ao índice IPCA, com 3 tipos de variações, e 41,30% estão indexados ao índice CDI. Ele diminuiu a sua exposição ao índice CDI. Ele tinha uma exposição de aproximadamente ali 48, 49% dos seus CRIs ao índice CDI. Então ele diminuiu aqui para 41,30%. Talvez com a expectativa aí na queda da taxa Selic, né, o fundo ele já esteja aí adiantando esse movimento. Vamos analisar agora, pessoal, o BTCI11. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,72, seu dividend yield está de 11,70%. E nos últimos 12 meses ele pagou aqui R$ 1,13 por cada cota. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, já teria recebido aqui aproximadamente R$ 1,13 por cada cota. Ele está com essa desvalorização aqui, pessoal. Algumas pessoas me perguntaram pelo seguinte: o BTCI11 houve um desdobramento das suas cotas. Então, quem tinha uma cota passou a ter assim 10 cotas nesse fundo. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 10,30. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,72. Então, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Diferente do VGHF11, que está com 2% de ágio, o BTCI11, se levarmos em consideração o seu P sobre VP, ele está com 6% de desconto. Então, com respeito a desconto, ele está muito mais interessante do que o VGHF11. Em questão de patrimônio, ele tem aqui um pouco mais de 1 bilhão em patrimônio. Ele conta aqui com 131 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Tem um pouco mais de 98 mil cotistas. Uma boa liquidez média diária superior a 2,2 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver, ontem ele anunciou seus rendimentos, infelizmente o site aqui ainda não atualizou, mas ele vai pagar o mesmo rendimento que ele pagou aqui correspondente ao mês de agosto, de 10 centavos por cada cota. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, já que ele é um fundo bastante antigo, né, desde 2011, se eu não me engano. Aí pegando aqui pelo menos os últimos 5 anos, podemos ver uma evolução com respeito aos seus rendimentos, né? É notável aqui que de 2019 até 2023 ele tem assim pagado um rendimento maior aos seus cotistas. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, ele tem como gestão aqui e administração o PTG Pactual. Ele cobra aqui uma taxa de administração que atualmente corresponde a 0,95% ao ano e ele não cobra taxa de performance, que é um ponto bastante positivo. E de que maneiras é que esse fundo ele investe? Atualmente ele tem aqui 2 tipos de investimento. Ele investe de uma maneira principal em CRIs, assim como o VGHF11, e aqui nós podemos ver alguns dos CRIs que atualmente ele tem. Um ponto interessante também é com respeito ao seu PL. Como eu mencionei, passando ali de 5%, 6% já fica uma exposição muito alta. Ele tem aqui apenas 2 ativos que atualmente estão com uma exposição maior com respeito ao seu patrimônio líquido, que é esses 2 que eu estou selecionando aqui para vocês. Ele tem uma posição de 6,9% e de 6,8%, porém todo o restante, todos os outros CRIs, ele tem uma exposição inferior a 5%. E atualmente, somente no CRIs, ele tem um valor investido aqui de 865 milhões de reais. Ele também investe em outros fundos imobiliários, que é exatamente esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem uma exposição aqui de 83,9 milhões de reais investidos. Ele também investe aqui em ativos da renda fixa, que atualmente ele tem um valor aqui de 77,1 milhões de reais investidos. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver a sua exposição por indexador. A maioria dos seus CRIs, 74% deles estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 7%. O restante, 22% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,1%. E apenas 4% deles estão indexados ao índice IGPM, com uma taxa média de 8,4%. Então podemos ver que pelas suas taxas aqui, eles são ativos relativamente um pouco mais seguros. Se compararmos as suas taxas com o VGHF11, as taxas do VGHF11 são bem maiores, o que possibilita assim um maior risco, né?
Aqui mesmo podemos ver que os ativos indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de aquisição de 8,83%, sendo que o BTCI11 é de 7%. E aqui no BTCI11, com respeito ao CDI, é de 3,1%. Já no VGHF11 aqui atualmente está de 4,58%. Então o VGHF11 ele consegue assim trazer uma rentabilidade um pouco maior do que o BTCI11, porém os ativos do VGHF11 são considerados um pouco mais arriscados do que o BTCI11. Agora, pessoal, colocando um ao lado do outro, vamos ver aqui qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, podemos ver que o VGHF11 ele tem um preço um pouco mais acessível do que o BTCI11, porém a diferença é muito pouca. Com respeito ao dividend yield, o VGHF11 destaca com uma rentabilidade um pouco maior. Como eu mencionei lá, por causa das suas taxas, ele acaba se entregando um rendimento um pouco maior do que o BTCI11. Porém ele é um pouco mais arriscado. Com respeito ao preço justo, podemos ver que o BTCI11 destaca, já que ele está assim, sendo negociado com desconto de 6%, sendo que o VGHF11 está assim, com ágio de 2%. Em questão de liquidez média diária, os dois têm boa liquidez, porém o VGHF11 tem uma liquidez um pouco maior. Em questão de patrimônio, o BTCI11 destaca com patrimônio de 1 bilhão, quando o VGHF11 tem aqui 686 milhões de reais em patrimônio. Com respeito ao caixa disponível para poder fazer futuros investimentos, o BTCI11 destaca com um caixa de 131 milhões de reais. Então ele tem assim um poder muito maior para fazer futuros investimentos. Em questão de cotistas, o VGHF11 destaca com uma quantidade bem maior. Em questão de gestoras, as duas para mim são medianas, né? Não se destaca tanto assim, porém também não pode ser consideradas ruins. Com respeito a taxas de administração, podemos ver que ele tem aqui valores bem similares, porém o VGHF11 destaca com uma taxa um pouquinho menor. E um ponto interessante aqui é com respeito à taxa de performance. O VGHF11 ele cobra aqui 20% sobre o QCD e IPCA, o BTCI11 ele não cobra nada, né? Atualmente com respeito à taxa de performance. Então, de modo geral, qual é a opinião de vocês entre esses dois fundos? Qual deles é melhor para se investir no momento? Se formos considerar aqui os números, são dois excelentes fundos imobiliários para se investir, porém no momento o BTCI11, por causa do seu desconto, por causa do seu patrimônio bem maior e seu caixa, já que ele tem um poder de investimento bem maior, por não cobrar taxa de performance, pelo menos ao meu ver, ele tem apresentado assim, melhores oportunidades do que o VGHF11. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião, qual deles é melhor para se investir. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.